Boa tarde pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de rescaldo de uma partida do Benfica. Como podem ver, já cheguei à Inglaterra depois de ter estado naquele jogo. Sim, no Bayern de Munique-Benfica. Vamos agora analisar como é que correu a partida e vou tentar não faltar ao respeito a ninguém. Mas aquilo que eu vi ontem em Munique era algo que eu não esperava ver. E não estou a falar da derrota, estou a falar sim da atitude. Quer do treinador, quer de alguns jogadores. Mas enfim, vamos então começar. Bora! Pois é, meus amigos, o nosso Benfica viajou até Munique para disputar a partida da quarta jornada da Liga dos Campeões. E relembro que estas duas equipas não vinham dos seus melhores resultados, o Bayern de Munique vinha de duas derrotas consecutivas e precisava urgentemente de pontuar, pois encontrava-se lá na cauda da classificação. E o nosso Benfica tinha sido surpreendido em casa com o Feyenoord naquilo que eu achei na altura que seria apenas um percalço neste duro caminho para apurar a equipa de forma direta, ou pelo menos de certeza absoluta, para o play-off. Continuo a não duvidar que o Benfica se vai apurar para o play-off, mas agora tenho quase a certeza absoluta que o Benfica, após ter disputado metade dos jogos desta liguilha, desta fase inicial, não se irá apurar de forma direta. Mas enfim, no final deste vídeo irei mostrar também a parte positiva da viagem, pois nem tudo foi negativo. Estive com muitos benfiquistas, estive com muitos de vocês em Munique e foi sempre uma agradável surpresa ver que o benfiquismo está muito vivo em Munique, em Portugal e por esse mundo fora. Mas enfim, vamos agora começar a analisar então a partida e começamos como sempre pelos 11. Ora, e começando então pela equipa da casa, Vicente Kompany fez o seu Bayern alinhar num 4-2-3-1. Tal e qual como eu tinha previsto no vídeo de antevisão, fez alinhar o seu 11 de gala, deixando apenas de fora o português Rafael Guerreiro para apostar no austríaco Konrad Laimer. Já Bruno Lage fez o nosso Benfica entrar em campo num 5-3-2 e operou uma autêntica revolução, introduzindo vários jogadores novos neste 11, como foi o caso de Caboré a defesa direito, como foi o caso de António Silva a fazer triplas centrais com Tomás Araújo e Otamendi, e ainda Renato Sanches no meio campo e, para além disso, Amdouni na frente, deixando vários dos normais titulares no banco de suplentes. Ai, meus amigos, e tal e qual como eu disse antes da partida e fiz um short como faço sempre a analisar os 11, um autêntico suicídio tático, mas vamos começar então pelo 11 da equipa da casa. Vicente Kompany, tal e qual como eu tinha previsto na antevisão, apostou num 4-2-3-1, potenciando os seus extremos, e até foi inteligente, eu disse no vídeo da antevisão, que a sua principal fragilidade era as laterais, por ter dois laterais que são muito balanceados na zona ofensiva e não tanto preocupados com defender, que é o caso de Alfonso Davies à esquerda e Rafael Guerreiro à direita, e assim sendo, apostou por retirar de campo aquele que na minha opinião é o mais fraco, que é o português, e assim sendo pôs o médio austríaco, que normalmente na sua seleção joga a médio defensivo, mas neste Bayern ter jogado a defesa direito. Estamos a falar de Konrad Laimer, um jogador muito disciplinado taticamente e que não complica e que se preocupa mais em defender do que atacar. Mas o que dizer então do 11 de Bruno Lage? Eu classifiquei antes da partida que este 11 era um suicídio tático por várias razões. Em primeiro, porque nunca jogámos com esta tática. Com Bruno Lage nunca jogámos com 3 centrais e 2 carrileiros. E é assim, se bem que do ponto de vista tático poderia fazer sentido jogar com 5 defesas, também o falei no vídeo da antevisão, seria com Best à esquerda a tentar fechar, sendo que poderia jogar Arsens à direita. Mas voltando aqui ao 11, na primeira parte eu percebo que podia entrar em campo com esta proposta. Ou seja, com Caboré a fechar à direita, com Carreras a fechar à esquerda e com 3 centrais. Também eu disse antes do jogo que para apostar, pois houve a lesão de Bach que ninguém contava, para apostar num substituto poderia ser António Silva, deslocando assim Tomás Araújo para a direita. Ou seja, eu consigo compreender a parte defensiva dos 5 defesas. O que eu não consigo entender de forma alguma é numa partida da importância da quarta jornada da Liga dos Campeões no Allianz Arena, um estádio dificílimo com a equipa mais complicada que nos calhou a meter em campo Renato Sanches, e disse-o antes da partida. Falar agora é fácil, mas eu disse-o antes da partida. É um jogador sem ritmo, já o tínhamos analisado aqui nos lives, é um jogador que está fora de forma e que na minha opinião não seria titular neste momento em nenhuma equipa da Primeira Liga. Não é que não tem potencial, não é que não tem qualidade, é o atual momento de forma de Renato Sanches não permite ser titular em nenhuma equipa da Primeira Liga. Quanto mais no nosso Benfica, a jogar no Allianz Arena, diante do Bayern de Munique. Isso sim que foi o suicídio tático de Bruno Lage. Na frente, jogar com 2 avançados móveis, eu até poderia perceber a ideia, pois a ideia era tentar rasgar o espaço defensivo do Bayern de Munique, uma vez que os 2 centrais são bastante lentos e muitas vezes descoordenados a tentar pôr a linha de fora de jogo.
mas não foi por causa da Amdouni que a gente fez a primeira parte triste que fizemos e a segunda também, e muito menos por Caboré. Foi sim por Renato Sanches, mas enfim, já iremos analisar as vicissitudes da partida. E antes ainda do início da partida tivemos este emotivo minuto de silêncio em memória das vítimas das cheias em Valência. Ora, e a primeira jogada de real perigo passou-se assim ao minuto 32, quando Jamal Musiala, numa jogada no corredor central, fez uma assistência para Kane, este driblou António Silva e com um remate ajustado à figura, acabou por ver Trubin recolher a bola. Mas foi então à passagem do minuto 37 que tivemos a primeira situação de real perigo, aliás, uma dupla situação. Num canto marcado à direita de forma curta para Olise, o mesmo centrou para a área e a bola acabou por sobrar para Kane. Este, com um potente disparo na direção da baliza, viu Trubin fazer uma grande defesa. A bola acabaria por andar a passear na área do Benfica e chegaria a Serge Gnabry, que com um excelente pontapé viu uma vez mais o guarda-redes ucraniano fazer uma defesa de alto nível, evitando assim o primeiro golo do Bayern de Munique. Ora, e chegando assim ao intervalo, tínhamos as seguintes estatísticas: um completo avassalado do Bayern de Munique sobre o Benfica, com 74% de posse de bola sobre 26%, o Bayern tinha assim 20 ações na área adversária contra 0 do Benfica, tendo efetuado 10 remates contra 1, sendo dos quais 5 contra 0 nos remates enquadrados. E esta é a parte em que é duro analisar, meus amigos. Se é duro olhar para estas estatísticas e é duro ver o jogo na televisão, imaginem estar ao vivo, ter viajado, como eu, milhares de benfiquistas marcámos presença nesta partida e ver este Benfica que se deixou dominar completamente. Eu percebi que o Benfica estava a tentar fazer um jogo de contenção, um jogo de contingência, tentar não sofrer golos na primeira parte e até aqui muito bem. Mas o Benfica não pode entregar uma parte de forma completa do plano de vista ofensivo. Este remate que aparece aqui é um remate aos 39 minutos do Coxu, quase da sua área, a tentar bater Manuel Neuer, que a bola nem sequer vai na direção da baliza, e mesmo que fosse eu tinha sérias dúvidas que acabaria por passar assim a linha de golo. E sinceramente isto não pode ser o Benfica. É um facto, eu percebo a ideia de Lage, que era tentar não sofrer golos na primeira parte e levar a discussão para a segunda parte, mas o problema vem depois, mas já iremos lá. Relativamente a esta primeira parte foi muito pobre e para mim houve um jogador que se destacou acima dos outros todos do plano de vista negativo. E estamos a falar de Renato Sanches. E pensam vocês que eu estou a ser injusto? Eu não estou a ser injusto. Eu tenho aqui este clipe que está a passar neste momento, que são cerca de 40 segundos, provavelmente não vou passar todo, do o jogo a decorrer e vejo a movimentação de Renato. Ele corre para a direita, ele corre para a esquerda, ele corre para a frente, corre para trás, mas 3 metros cada vez e para. Ele está ali a ver o jogo em primeira pessoa, a ver o jogo passar ao seu lado. Não, meus amigos, não gozem comigo, isto não pode ser um jogador profissional. E foi isto o jogo todo. O Renato jogou 82 minutos, não deveria ter jogado nem um minuto, pois não estava em condições. Havia Tino, havia Rollheiser, havia Barreto, tantos jogadores podiam ter jogado, o próprio Martinete. Vamos emprestar o Martinete no início da época, para depois trazer emprestado o Renato Sanches. Este Renato Sanches, sinceramente, não vale a pena, meus amigos. Sinceramente, não vale a pena. Mas enfim, Bruno Lage operava 2 substituições ao intervalo e punha então Pavlidis por Amdouni, que também, coitado, quase nem tocou na bola, e tirava então o amarelado Caboré para pôr Best a jogar a lateral direito. Ou seja, uma nova invenção. E ao minuto 58, a primeira jogada de perigo da segunda parte, e como é lógico para a equipa da casa, uma triangulação entre Musiala e Kane, deixa assim Sané dentro da área, e este com o remate colocado de pé esquerdo, vê novamente Trubin evitar o gol do Bayern. E à passagem do minuto 63, nova jogada de perigo do Bayern, desta vez Sané sozinho, a fazer uma jogada fantástica pelo corredor central e com o gol de pontapé voltava a ver Trubin com uma enorme defesa a mandar a bola para canto. Mas ao minuto 66 acabaria de 1-0 final no marcador. Ora, chegando então ao final da partida, temos então as seguintes estatísticas. Um autêntico massacre do Bayern, com 72% de posse de bola, tendo efetuado 51 ações na área adversária contra 4 do Benfica e tendo efetuado 24 remates contra 1, sendo dos quais 10 contra 0 nos remates enquadrados. Ora, em primeiro lugar, quero começar por dar uma palavra de condolência que já devia ter feito no início do jogo ao adepto do Bayern de Munique que veio a falecer no decorrer da partida. Teve um ataque cardiorrespiratório ao 3º minuto de jogo, acabando por ser levado para o hospital, mas acabando por não resistir. E assim sendo, como eu digo sempre, o futebol é um espetáculo e nós nunca sabemos quando é que vamos ir e não voltar. E infelizmente, este adepto não voltará nem a um estádio de futebol, nem a aproveitar a vida, o que é muito triste. Alguém decidiu me ligar neste momento, como é evidente. E assim, falando da partida, eu tenho o canal há 2 anos e meio, já fiz análises de muitas partidas importantes do Benfica, contra Porto, contra Sporting,
contra Juventus, contra Inter de Milão e ainda contra Paris Saint-Germain com Messi, com Neymar e com Mbappé. E nunca vi o Benfica jogar tão mau futebol, um Benfica tão pobre, com uma imagem tão cinzenta, de abdicar completamente das jogadas ofensivas. Não basta apenas fazer alívios e depois recuar linhas e ficar à espera de empatar uma partida. Não é assim que se joga futebol, Bruno, não é. E Bruno, estou-me a referir a Bruno Lage. Destacar, não vou dar assim destaques honrosos, como é evidente, pois o nosso Benfica acabou por perder e não faz grande sentido, mas dar 2 jogadores que eu quero destacar. Em primeiro lugar, Tomás Araújo, que mostrou uma vez mais que é o melhor central deste Benfica, com 8 desarmes, com 4 inserções, com 8 alívios, fez uma partida enorme e o Benfica só não sofreu mais jogadas de perigo graças aos seus cortes primordiais, essencialmente na primeira parte. E o que dizer de Trubin, que estava sob o foco da crítica, mas nesta partida ele faz 9 defesas, 4 delas a remates dentro da área e ainda muitas jogadas. É um facto que ali na primeira parte acabou por não completar algumas jogadas de forma mais segura, digamos, porque houve cruzamentos para a área onde ele podia ter agarrado com as 2 mãos e acabava por socar, mas a própria equipa estava muito nervosa. E se eu tiver que dar um MVP do Benfica para a partida de ontem, é Trubin, pois é graças a ele que o Benfica perde apenas por 1-0. E é um triste MVP, infelizmente. Por fim, uma palavra para Bruno Lage. Sinceramente, eu não consigo entender qual foi a ideia de Bruno Lage e muito menos a execução da sua ideia. Já disse que até posso concordar com o 11 na primeira parte, mas nunca com a introdução de Renato Sanches. Não quero estar a faltar ao respeito a ninguém, não quero faltar ao respeito ao Bruno. Tenho que estar aqui a conter, nem muito menos ao Renato, que não tem culpa. Não tem culpa de não estar em forma, não tem culpa de ter um histórico de lesões de 4 ou 5 anos sem ter 3, 4, 5 jogos de bom nível consecutivos, mas a culpa principalmente ontem é de Bruno Lage por o ter posto em campo e o ter aguentado até aos 82 minutos. Eu podia fazer aqui chacota, podia fazer memes, mas não, porque eu estou profundamente chateado, porque o que vimos ontem não é o Benfica. Este não é o Benfica que eu quero, e muito menos na Liga dos Campeões, que é na Liga dos Campeões e na Europa onde ficámos grandiosos, mas não com esta imagem. Ontem fomos a primeira equipa desta edição da Liga dos Campeões a não fazer um remate, a não tentar um remate à baliza, pois aquela situação aos 39 minutos de Coxu não pode ser considerada tentativa de um remate. A primeira equipa, em 30 e tantas equipas, em 4 jornadas, e nenhuma outra equipa teve menor caudal ofensivo que o nosso Benfica. E isso é vergonhoso. E isso aconteceu por causa de Bruno Lage e da sua ideia de jogo. E acho que ele devia refletir. Vamos a meio da Liga dos Campeões, perdemos em casa com o Feyenoord, que é o 4º classificado da Eredivisie, e damos esta imagem paupérrima na Alemanha, em Munique. E isto não pode ser Benfica, isto não pode voltar a acontecer. Não estou de acordo que o Presidente deva baixar ao balneário e ter palavras com Bruno Lage, pois Bruno Lage é homem crescido o suficiente, é treinador há bastante tempo, para perceber que aquilo que ele fez ontem não pode acontecer. E na conferência de imprensa, o que aconteceu, desde o assessor de imprensa, às palavras de Bruno Lage, às palavras de Renato Sanches, à tentativa de justificar aquilo que é injustificável, na minha opinião, é uma vergonha. E deviam todos refletir sobre aquilo que aconteceu ontem à noite. Principalmente Bruno Lage, pois na minha opinião é o principal culpado. Mas enfim, acho que podemos melhorar e só espero que no futuro, já a começar na partida deste fim de semana frente ao Futebol Clube do Porto, consigam espairar a cabeça, focar-se no jogo e fazer uma partida bem melhor. E os adeptos do Benfica que vão marcar presença no estádio merecem a vitória, pois o Benfica é muito mais do que aquilo que vimos ontem à noite. Ora, ainda antes de despedir, quero-vos deixar as imagens como prometido, e aqui está as imagens dos momentos bem passados que tive em Munique, de muito benfiquismo, como podem ver aqui pelas imagens, em Marienplatz, ao pé do estádio, que é uma autêntica beleza, podemos dizer assim, um estádio muito bem construído, tudo muito bem organizado. Adorei o estádio e a sua experiência, e durante a partida, pois como é evidente, muito benfiquistas, muito cântico, muitas experiências e no final muita tristeza, como é evidente, mas o Benfica é isto mesmo, é estarmos ali juntos, e se ganhamos juntos, também perdemos juntos. É assim o nosso Benfica e o benfiquismo, o maior clube do mundo, os melhores adeptos do mundo. Porque é que bate no meu peito e que nos faz vibrar, melhor que tu não há, Benfica! É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Peço imensa desculpa se fui demasiado agressivo na crítica, mas eu realmente estou mesmo muito chateado com aquilo que vi ontem no Allianz Arena. Enfim, se gostarem deste vídeo, deem um like, comentem, partilhem, subscrevam. Se por acaso tiverem X, sigam-me no X e ajudem a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!